Justiça para o nosso papo de política, compadre. Papo de política, política tá quente também, viu, Alex? Tá quente, é? E Igual o nosso café? Em novo horário, o cafezinho segue forte, né? Pois é, em novo horário, João. Mas, ó, vai ter café, vai ter muita informação e prestação de serviço. E eu quero saber de você o que está acontecendo na política baiana, de Salvador e também do Brasil, João. Alex, a gente começa com o caso do Brasil, que repercute também na Bahia, porque todos os entes políticos estão com medo. Essa é a grande palavra do caso do Banco Master, em especial porque não está afetando só o poder público nacional, o Congresso Nacional, a presidência da República, não. O Supremo Tribunal Federal entrou de cabeça também neste assunto. Já está sendo analisada a questão de Daniel Worcaro a nível do Supremo Tribunal Federal, já tem inquérito sendo analisado e julgamento também em curso. Mesmo assim, o que chama atenção é a possibilidade de suspeição do ministro Alexandre de Moraes. O Daniel Worcaro trocou mensagens minutos antes de ser preso, inclusive, com o ministro Alexandre de Moraes. Todas as mensagens foram naquela modalidade de visualização única. Ou seja, eram, na verdade, escritas no bloco de notas, tirava print e enviava por visualização única na conversa entre Alexandre de Moraes e Daniel Worcaro. A gente teve acesso ao lado de Daniel Worcaro por conta da quebra de sigilo telefônico do bancário, do Banco Master, o banco que entrou em liquidação ante tantas fraudes que foram noticiadas. Mas do lado de Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente não tem acesso às suas respostas, por conta de que o sigilo dele não está em jogo, ele não é um dos réus dessa ação e apenas essas ligações, sim, estão sendo contestadas a partir de agora. Por que esse sigilo de alguém que ele afirmava não ter qualquer tipo de relação que era apenas cordial, de se conhecer, mas nada de próximo e nada profissional. E as mensagens mostram um tom de Daniel Worcaro perguntando como agir diante de determinadas situações, cobrando respostas, quase que uma consultoria jurídica para Alexandre de Moraes. Por que isso tudo é importante? Ele está sendo investigado, Daniel Worcaro, em um dos maiores esquemas de fraude bancária, impacto direto em servidores públicos, até mesmo da Bahia, com Credit Sexta, que foi de onde originou todo esse escândalo, e ainda com suas ligações com, por exemplo, a classe política. Ele chegou a ser visto nessas mensagens, comemorando emendas que tinham sido enviadas para senadores ligados à ala bolsonarista, mas, claro, não se restringe ao uso bolsonarista das ligações dele. Ele tinha trânsito com todo mundo. E agora quem vai julgar essa questão é o Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo já tem dos seus ministros aí em xeque, né, Alex? Porque já mostrou que tem ligação com o Daniel Worcaro. Ok. Olha, ainda hoje aqui no Aratu 24 Horas, um serralheiro, gente, de 34 anos, ele foi morto a golpes, isso com golpes de barra, viu, de ferro, João Trampo, um colega de trabalho lá em Valença. O ataque teria sido, compadre, motivado por causa de brincadeiras aí sobre uma possível traição da companheira do assassino. Já já a gente traz os detalhes desse caso aqui no seu Aratu 24 Horas, agora às 7 horas e 27 minutos na Bahia. Cuidado para você não perder seu compromisso. Não perca o horário não, viu, Alex? Talvez você em casa esteja pensando agora, Silvestre ainda está ali conversando com o João Tran, é cedo. Não, corra! Corra, porque agora, 7 horas e 27 minutos na Bahia. Nosso programa está começando um pouquinho mais tarde, a partir das 7 horas, a partir dessa segunda-feira. Nosso encontro marcado é às 7 horas da manhã, viu, João? E quem for sair, vai com o YouTube ligado, que a gente segue sintonizados. Isso foi uma determinação sua ou de Daniela Beruti? Estou sabendo que você ligou para ela dizendo que queria dormir até tarde. Queria dormir até tarde, oh meu Deus. É amigo da família Bravanel. Como é que tá a Patrícia Bravanel? Oh meu Deus. Tá bem? Deve estar ótima, deve estar melhor que a gente. Patricinha para os íntimos, né, João? Pati, Ô, João, a gente vai falar agora sobre pré-candidato à presidência, João. O que você tem aí para a gente em relação a isso? Porque a gente já está nesse clima aí na questão da pré-eleição praticamente, Isso. né? Então, como é que estão aí os pré-candidatos? Me enrolei todo, hein, João Tran? Vai lá. Segunda-feira, novo horário, a gente está se acostumando a toda a dinâmica. Inclusive, pré-candidato novo sendo lançado. Aliás... Mas esse aí...
Ele já vinha colocando seu nome, mas agora é de modo oficial. Você vê o nome dele, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, lançou seu nome à presidência da República pelo PSD. É bem avaliado lá no... Ele é bem avaliado no Rio Grande do Sul, é um dos nomes dessa direita, dessa centro-direita que vai ganhando força também nessas eleições. Já vem há um tempo tentando chegar a esse posto e agora, inclusive, lançou sua pré-candidatura com aval de Gilberto Kassab. Pelo menos a publicação que você está vendo aí foi postada de modo compartilhado, aquele collab, entre Eduardo Leite e também Gilberto Kassab, que é o presidente do partido, o PSD. Só que qual é a questão? O PSD tem 3 nomes querendo se jogar para candidato do partido. Que são? Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, ele é o candidato de Assemineto, ele já colocou a sua pré-candidatura também, mudou do União Brasil, porque lá ele vinha sendo descartado para o PSD, para lançar o seu nome, e já colocou ele às ruas. Mas agora, aí já era, não? Pois é, a questão é que todos Ou tá igual falaram... o Jacques Wagner e Jerônimo, que não se decidiram ainda. Não se decidiram ainda. Agora, basicamente, esse é o mês das decisões. E todo mundo tenta botar seu pistolão aí no jogo, né? Só o Ratinho Júnior que ainda não anunciou oficialmente que é pré-candidato. Ele disse que tem intenção, está com o nome à disposição, mas ele ainda não falou, sou pré-candidato. Ratinho Júnior é um governador muito bem avaliado lá no Paraná. Do Paraná, é o filho do comunicador Carlos Massa, o Ratinho aqui do nosso SBT, mas eu acho, e aí me desculpe inclusive, porque eu não tenho o objetivo de ofender a ninguém, mas eu acho que a nível Brasil, João, ele ainda é muito visto como o filho do Ratinho. A questão do Eduardo Leite, estou falando dos mais novos aqui, né? A questão do Eduardo Leite, ele ganhou bastante visibilidade, primeiro por conta do relacionamento homoafetivo dele. Isso foi muito bem, amplamente divulgado nas redes sociais, porque foi a primeira vez que você viu ali um governador falar abertamente sobre o assunto. E segundo, por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul com aquelas fortes chuvas, né? Ele foi um governador bastante atuante, colocou literalmente o pé dentro da lama e eu acho que isso agregou muito à imagem dele. E ele era do PSDB, partido de João Dória, os dois queriam a candidatura à presidência nacional e no final das contas ele mudou para o PSD, tentando essa candidatura a nível nacional e se esbarra também em outros nomes dessa vez. Ele já tem, apesar de ser mais novo do que os outros dois quadros do partido, ele tem uma... Você fala de quem? Do Ratinho ou do Eduardo? Do Ratinho, Eduardo Leite é mais novo, né? Comparado a Ratinho e também ao nosso Ronaldo Caiado, que Pois Ratinho tá bem, viu? Parece ser mais novo. Ratinho tá bem, né? É a barba, Alex. Ele parece ser mais novo. Mas são novos expoentes da direita. O único que é a velha guarda é o Ronaldo Caiado, desse grupo. Mas todos se colocam aí na centro-direita como a terceira via para esse pleito. E o Ronaldo Caiado é o candidato de Assemineto. Então, se Eduardo Leite se concretizar como candidato do PSD para essas eleições, Assemineto vai ficar sem um palanque nacional nesse primeiro momento. E nesses últimos tempos a gente já tem visto ele fazendo uns acenos para Flávio Bolsonaro, porque Ronaldo Caiado era o candidato. E se sair Eduardo Leite por esse partido, Ronaldo Caiado vai ter também que ir para outra posição. Talvez para um vice, talvez para um senador. Mas será que a ACM vai querer acompanhar quem nesse pleito, já que o seu candidato não está mais à disposição? Então, Flávio Bolsonaro tem sido um dos diálogos, mas a gente sabe que se aliar ao clã bolsonarista, tem também o contrapeso do clã bolsonarista puxar voto, marcado, mas também tem quem não apoiam a família Bolsonaro, né? Pois é. O que o João Tran está querendo dizer aqui, gente, para você entender aí, não achar que a gente está tomando partido de um lado ou de outro, quem segue Lula tem um público, uma massa que apoia ele e tem uma massa que é contra. Que rejeita. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com o Bolsonaro. Ele é aclamado por muitos e odiado também por os outros tantos. E aí a gente vai continuar acompanhando essa novela, hein, João Tran? Até porque aqui na Bahia tem uma peculiaridade de que nas últimas eleições, inclusive isso foi muito forte, de pessoas votando em Lula a nível nacional e em Assemineto a nível local. Ou seja, aqueles que queriam, sim, eu entendo que a gente deve derrubar o bolsonarismo, mas aqui eu quero fazer uma mudança, aqui eu quero testar Assemineto. E isso pode ser uma toada também para essas eleições. Então, se alguém não quiser se alinhar 100% ao bolsonarismo,
querer Lula, mas não querer ou querer Assemineto. São quadros das nossas eleições que aqui na Bahia são bem peculiares, que permitem um Lula votar em Assemineto, apesar de não ser do mesmo palanque, tudo isso porque Assemineto na última eleição não tinha um candidato claro. Essa escolha foi tida como um erro e pode ser que mude e gere uma maior clareza nessas votações. Ô, João Tran, eu vou dizer uma coisa. Você e Fabrício Cunha não estão com nada. Sabe por quê? Por quê? Eu pergunto a Fabrício para qual time ele torce, ele não fala. Eu pergunto se você é de direita ou de esquerda, você não fala. Fabrício esteve aqui... Fabrício não. Caio esteve aqui sexta-feira passada. Eu perguntei e ele mandou o time dele na lata, assim, ó. Ele disse que era tricolor. Tá vendo aí? Coragem. Só isso que você tem a me dizer, né? Tá vendo aí? Coragem. Tá bom. Ok. Ai, 7h34 na Bahia, Vão ter João 3 Tran. Bavis esse mês. Vamos ver se ele vai encher o peito para falar de novo que é tricolor. Que é tricolor, né? E ele disse o time dele agora, viu? Ó, Né? Estrutura pública de apoio à mulher precisa crescer, João Tran? Pois é, a gente está na esteira, né? Nesse domingo nós tivemos o Dia da Mulher, um dia que a gente utiliza para pensar, refletir sobre a questão e no combate à violência contra a mulher, violência de gênero. E você percebe aí diversas campanhas, panfletos como esse, realizado por Domingo prefeituras. foi o dia delas, né? O governo foi. Aliás, Ontem o Dia da foi Mulher o dia delas. É todos todo os dia, dias, né, Alex? A gente manda um... Inclusive, um beijo para Dona Nena, Lara Aí. e Débora, as mulheres da minha vida, viu? Ontem. Ontem foi o Dia da Mulher. Um beijo para Dona Nena e para minha mãe também. Pois é, Dona Isso Márcia. aí, já quem está nesse Você momento. postou uma foto com a sua sogra, não foi? Pois é, eu postei uma foto com a minha sogra também, uma outra Tô mãe que a lembrando gente a você, carrega. João Tran. Só lembrando pra você mandar um beijo pra ela, viu? Não esqueça, não. É, minha tia Kátia também, outra... São famílias que a gente carrega, né? Ah, coisa boa. E a mulher tem muito esse espaço nas nossas vidas de cuidar, de zelar, e a gente tem sempre lutar contra a violência. Mas né? você estava falando que essa questão da atuação na política tem que crescer, é isso? Tem, exatamente, foi o que disse a promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Combate à Violência contra a Mulher, a promotora Sara Gama, ela que já há muito tempo entra nesse assunto e diz que, ao longo da história, a gente sempre bateu muito naquela tecla, precisamos denunciar mais. Então, denúncia precisa ser feita e começou a levar para a população a importância de não acobertar esses crimes e isso, ainda bem, com as políticas públicas, avançou de forma muito grande. Ou seja, a população cada vez mais está indo às delegacias, ao Disque 180 e buscando, sim, o caminho para combater a violência contra a mulher. Só que, ao mesmo tempo, chegou muitas denúncias, estão chegando muitas denúncias e a estrutura pública como um todo precisa acompanhar este volume. Precisa de mais investimento, mais delegacias, um maior número de varas relacionadas a esse tipo de crime. Então, acho que essa pode ser uma boa mensagem para esse ano de 2026, já que a gente fala tanto do Disque 180 e todos os anos a gente bate no Dia Internacional da Mulher, a gente sempre traz esse tema. E para 2026 a cobrança precisamos acompanhar essas denúncias que estão sendo feitas, garantir que as medidas protetivas vão sim ter efetividade e os crimes no nível mais bárbaros não cheguem ao feminicídio, né, Alex? E de homem para homem, eu peço a sua ajuda, você que é telespectador do sexo masculino, que está assistindo o Aratu 24 horas, chega de violência. Não vamos dar socos e tapas a quem merece flores. João Tran, suas redes sociais. www.aratuon.com.br para você ficar muito bem informado e também meu Instagram, @JoãoTran, Alex. Um brinde Um brinde às mulheres. às mulheres. Ô, Joãozinho, caiu o microfone, João. Sempre isso. Todo mundo me ouvindo aí em Mudou casa? o horário. Já eu pego aqui, ó. Ó, presta atenção.